Oi, gente, essa daqui é a nossa 20ª aula do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje a gente vai entender o que são as interfaces. Na aula passada, a gente viu que uma classe abstrata pode representar algo genérico. Nesse sentido, ela deixa a implementação para as classes filhas. Hoje a gente vai fazer algo parecido, mas com uma ferramenta um pouco diferente, que são as interfaces, certo? Bom, eu vou fazer o pacote aqui de animal para ir seguindo nos nossos exemplos. Vou relembrar aqui o que a gente fez na aula passada, que a gente fez abstract class animal. Nesse caso aqui, a gente tem uma classe abstrata de animal, que a gente pode ter um abstract void emitir som. Essa ideia aqui já está bem consolidada, não precisa da chave. Essa ideia aqui já está bem consolidada, que a gente fez uma classe abstrata animal. Essa classe abstrata está representando uma ideia genérica. Diferentemente, existem as interfaces que não representam uma ideia genérica, e sim elas introduzem uma ideia de contrato, assim dizendo, certo? Eu vou criar aqui uma nova classe e, como vocês podem ver, ao invés de class simples, a gente tem a opção de interface aqui. Vamos entrar aqui com, por exemplo, voador. As interfaces, elas não exprimem uma ideia de herança, que a gente entendeu em aulas passadas, em que uma classe estende de outra, uma classe é outra, certo? As interfaces exprimem um contrato. Como assim um contrato? Eu tenho aqui, por exemplo, um método voar, simples. Desse jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está praticamente fazendo uma classe abstrata que tem um método abstrato voar, certo? Vamos colocar isso daqui no nosso... vamos criar outra classe aqui, agora uma classe concreta, né? Uma classe mesmo, sem ser interface. Vamos criar aqui um classe pássaro, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente estenderia de animal, certo? É uma classe que estende de animal. E aqui está dando erro porque a gente não está usando o override no emitir som, no nosso método abstrato. Nesse caso aqui, a gente vai deixar isso mais para frente, não vou colocar agora porque o objetivo aqui é a interface. Como eu coloco a interface? Não é com o extend, é com o implements. Agora a gente pode implementar um voador, porque um pássaro é voador. Note que já deu o erro aqui na IDE porque não tem um método voar. Da mesma maneira que com os métodos que acontecem com os métodos abstratos. Eu posso entrar aqui da mesma maneira com o override, dar um public void voar, certo? Já tirou o erro dali de dentro. Vou colocar apenas um system.out.println escrito pássaro voando, certo? Note que pássaro está implementando a ideia de voador, porque pássaro é um ser voador, é uma classe voadora, e não estendendo de voador. Ou seja, isso daqui não representa uma herança, certo? É só uma implementação simples. Ou um contrato, se assim quiser pensar. Da mesma maneira, a gente pode implementar não um animal, mas sim um avião, que implementa o voador, certo? Vou já gerar aqui implement method. Pronto. Dá um system.out.println escrito avião voando, certo? Perceba que pássaro e avião implementam a interface voador, porque ambos são voadores. Mas eles não estendem de uma classe pai em comum. Pássaro pode ser estendida de animal. Pássaro é um animal. Mas avião não. Avião não compartilha dessa ideia, certo? Bom, aqui foi só um exemplo, né? Até porque avião não é um animal, não deveria estar nesse pacote. Eu vou apagar ele aqui só para a gente ter uma visão melhor. Mas basicamente isso. Eles não possuem
uma herança entre si, uma herança em comum, né? Eles simplesmente possuem uma característica em comum. Vamos entender melhor aqui também outra coisa, que é a diferença do implements para o extends. Como vocês já podem perceber, o extends, eu vou colocar em comentário aqui, classe, se usa o extends é outra classe, ela estende outra classe, certo? Agora, uma classe implements é uma interface. E agora, uma interface também pode extends outra interface. Bom, esse último aqui é mais como, não necessariamente curiosidade, até porque é útil sim, mas a gente vai querer dar um foco maior nisso daqui, que uma classe extende de outra classe e uma classe implementa uma interface, certo? Não tem como eu implementar outra classe, usar um implements de outra classe ou extends de uma interface, né? A não ser que já seja uma interface fazendo esse papel de herança em outra interface, certo? Bom, como vocês podem ver, é obrigatório que a gente use os métodos. Eu vou colocar em comentado aqui, use os métodos, senão a gente já vai ter esse erro aqui, assim como a gente teve o erro nos métodos abstratos, certo? Bom, aqui é a mesma maneira, a mesma ideia, e beleza. Eu vou voltar aqui o avião, só para a gente entender que também existe aquela mesma ideia do polimorfismo. Aqui no nosso main, eu vou dar um new. Na verdade, eu posso fazer um voador, que é um voador V1, né? Posso colocar um new. Aqui na ideia a gente já entende que a gente pode usar um new voador. Nesse caso aqui, a gente vai estar trazendo toda a nossa interface. A gente foi um erro ali. Certo? Aqui a gente vai estar trazendo toda a nossa interface. Esse V1 vai ser um novo objeto, que não necessariamente é alguma das classes já determinadas, mas o que a gente quer aqui, na verdade, é usar a ideia do polimorfismo, que a gente também pode, assim como já é sugerido, usar um pássaro, certo? Dar um new pássaro e voador V2 é igual a new avião. A gente pode fazer sim dessa maneira. E ambos, V1.voar, V2.voar, certo? Eu posso rodar isso daqui com Shift F10 e beleza, pássaro voando e avião voando corretamente. Da mesma maneira, eu posso colocar toda essa ideia em um array, assim como a gente viu no polimorfismo. Posso colocar assim, voadores. Voadores é igual a um array aqui de new. Posso colocar um avião. New. Pássaro. Sei lá, new outro avião. E assim vai seguindo, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente pode percorrer essa array com um for. Primeiro a gente vai aqui usar o for do que será cada instância. Voador, por exemplo, qualquer voador, pode só colocar o V minúsculo. Vou usar essa estrutura do for each aqui para iterar sobre os voadores, certo? Bom, dessa maneira eu posso colocar simplesmente um voador, que vai pegar cada voador ponto voar. Ou seja, cada voador, que é essa classe voadora aqui, que vai estar iterando sobre a array voadores, que é o new avião, new pássaro, new avião, de novo, e assim vai, certo? Vou tirar isso daqui primeiro para a gente ver. Vou só comentar, na verdade, e vou rodar. Perfeitamente rodou avião voando, depois pássaro voando e depois avião
voando de novo, certo? Bom, essa aqui é a ideia do polimorfismo. Se vocês lembram, a variável é do tipo voador, mas o objeto pode ser, seja o avião, seja o pássaro e etc. Nesse caso só tem esses dois, mas poderiam ser mais, caso implementem a interface voador, certo? Bom, perfeito por aqui. Vamos entender, vamos entrar aqui no pássaro. Esse avião e pássaro dentro de animal está me incomodando. Eu vou refatorar isso daqui para exemplo 1. Certo. Bom, o pássaro está implementando o voador. Nas aulas passadas, eu falei que uma classe pode estender de outra e não pode ter duplas classes, ter dupla herança. Nesse caso aqui, eu estendo de animal e só posso estender de animal. Eu vou rodar aqui seria o Alt Shift Enter, mas vou colocar a classe, o método necessário, mas só pode estender de um animal. Diferentemente da herança, uma classe pode implementar mais de uma interface, pode ter dupla, tripla e afins implementações. Eu vou colocar aqui o voador, certo? Vai tirar o erro ali. Aqui eu vou colocar só som, porque a gente não está dando muito foco nisso agora. Mas note que eu consigo muito bem estender fazer a herança e fazer a implementação aqui, certo? Caso eu tivesse, por exemplo, mamífero, que seria uma classe mesmo, uma classe abstrata, vou deixar ela como vazia e vou criar aqui a classe cachorro, certo? Se eu tentar aqui dar um extends, cachorro é um animal e cachorro também é um mamífero, certo? Mas isso aqui não existe. O erro aqui está falando que ele só pode... Aqui, esse erro aqui. Ele não pode estender múltiplas classes, ou seja, ele só pode estender um. Nesse caso, para a gente corrigir esse erro, o que a gente faria? Estender apenas mamífero. E mamífero, estender de animal, certo? Desse jeito a gente consegue fazer funcionar. Aí, mesmo estendendo mamífero, a gente vai ter que implementar o emitir som, que está lá em animal. Porque o cachorro também emite o som, porque o cachorro é um mamífero e o mamífero é um animal, certo? Eu vou criar agora uma interface chamada nadador. Aqui está bem bagunçado. De maneira... para organizar isso, a gente organizaria em pacotes de interfaces, de classes genéricas, classes filhas e afins. Mas vou deixar dessa maneira aqui para a gente conseguir visualizar tudo. O nadador é uma interface. O cachorro pode ser um nadador. Mas para a gente ter um exemplo melhor, vamos entrar aqui com uma classe pato. Porque o pato é um animal. E o pato, em implementos, é voador e também é nadador. Perceba que está dando um erro aqui, porém só um erro, que é o do emitir som da classe. E o voar também, né? O voar também é necessário. Ele já implementou tudo o que a gente precisa. Note que agora não tem erro, mesmo tendo mais de uma implementação, porque uma implementação, uma interface seria a ideia de um contrato. Ele pode ter mais características, certo? E o pato é um animal, tem a característica de voador e tem a característica de ser um nadador também, certo? Bom, basicamente essa é a ideia principal da interface. Note que a interface não é uma classe, então a gente não pode instanciar ela não tem construtores, mas pode ter um método padrão que a gente não vai precisar usar o override. Em versões mais recentes, interfaces modernas agora, elas podem ter uma implementação padrão.
eu vou entrar aqui no voador, eu vou colocar aqui um default. Na verdade, para o voar não, eu vou colocar um novo método, default, porque se ele está voando, ele pode pousar, né? Então, eu vou colocar um pousar, que não recebe nada e precisa ter uma implementação aqui. Vou colocar o pousando, certo? Note que não tem nenhum erro e mesmo os que não implementam esse método agora funcionam. Vou colocar aqui no main o pousar, rodar com Shift F10 e vai funcionar do mesmo jeito. Todos estão pousando, certo? Mesmo sem a implementação propriamente, porque aqui, por exemplo, no pássaro, o pássaro está voando, não implementa o pousando. Eu poderia usar o override no pousando, mas aqui é um default, certo? Seria a ideia das classes que sem herança e não são abstratas, ok? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Basicamente, a herança diz que é um, ou seja, aqui no exemplo, pássaro é um animal. E a interface diz basicamente que sabe fazer ou possui uma capacidade. Ou seja, nesse caso aqui, ele tem a capacidade de voar, ou seja, faz parte da interface voador, certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. A próxima aula vai ser uma aula de exercício, eu vou passar mais um exemplo e passar um exercício e logo fazer a correção dele, certo? Essa aula aqui está ficando um pouquinho longa, está passando do limite estabelecido, idealizado, certo? E bom, até a próxima aula com exercícios e correção. Até lá!